Calcular o lucro real de um investimento na Bolsa de Valores é essencial para entender o retorno verdadeiro dos seus investimentos, especialmente quando falamos do conceito de Yield on Cost. Esse cálculo nos permite analisar o quanto estamos ganhando em dividendos em relação ao custo original de aquisição das ações, em vez do preço atual de mercado, o que é uma abordagem útil para investidores focados no longo prazo. Ao analisar o Yield on Cost, o investidor consegue obter uma perspectiva de quanto o investimento já está rendendo, independentemente das oscilações de preço da ação ao longo do tempo. Para entender o Yield on Cost, é preciso inicialmente definir o que ele representa. Esse indicador mede o rendimento do dividendo em relação ao preço de compra da ação e não ao seu valor de mercado atual. Em outras palavras, enquanto o dividend yield tradicional calcula o retorno com base no preço atual da ação, o Yield on Cost usa o preço pago inicialmente pelo investidor, oferecendo uma visão clara sobre como os dividendos evoluíram ao longo do tempo e o quanto eles estão gerando de retorno com base no valor originalmente investido. O cálculo do Yield on Cost é bastante simples. Para encontrá-lo, primeiro é preciso verificar o dividendo anual que a ação está pagando atualmente. Esse valor pode ser encontrado nas demonstrações financeiras da empresa ou em sites financeiros que compilam essas informações, como o Guia de Ações da Bolsa de Valores brasileira. Em seguida, multiplica-se o dividendo por ação pelo número de ações que o investidor possui, obtendo assim o rendimento anual total em dividendos. Por fim, divide-se esse rendimento anual pelo custo total de aquisição das ações, ou seja, o valor pago inicialmente por elas. A fórmula final é Yield on Cost igual a dividendos anuais recebidos dividido pelo custo de aquisição das empresas vezes 100. Por exemplo, imagine que um investidor comprou ações de uma empresa há alguns anos a R$20 cada. Hoje, essa mesma empresa está pagando um dividendo anual de R$1,50 por ação. Se dividirmos o R$1,50 pelo preço de compra de 20 e multiplicarmos por 100, temos um Yield on Cost de 7,5%. Isso significa que, com base no valor investido inicialmente, o investidor está recebendo um retorno anual de 7,5% só em dividendos. Esse indicador é especialmente relevante em casos onde o preço das ações aumenta ao longo dos anos, mas o investidor continua recebendo dividendos cada vez maiores. Isso ocorre porque, em muitos casos, as empresas aumentam os dividendos pagos aos acionistas ao longo do tempo, o que naturalmente eleva o Yield on Cost do investidor. Uma das principais vantagens de usar o Yield on Cost como métrica é a possibilidade de ver o crescimento real do investimento em termos de dividendos. Muitos investidores de longo prazo procuram empresas que aumentam consistentemente seus dividendos, e o Yield on Cost é uma forma de visualizar o sucesso dessa estratégia ao longo do tempo. Diferente do Dividend Yield, que varia conforme o preço atual da ação, o Yield on Cost permanece fixo em relação ao custo inicial, permitindo que o investidor observe a rentabilidade dos dividendos em relação ao valor que pagou. Contudo, é importante lembrar que o Yield on Cost não deve ser usado como o único critério para a análise do seu investimento. É uma métrica útil para medir o sucesso de uma estratégia de geração de renda por meio de dividendos, mas não reflete o valor atual do mercado das ações nem os riscos associados à manutenção de uma ação por longo período, nem tampouco os juros sobre capital próprio incidentes também nessa rentabilidade.
Além disso, o yield on cost não considera os eventuais custos das taxas aplicáveis à compra e venda das ações ou mesmo as oscilações de mercado que podem impactar o preço da ação e, em alguns casos, o pagamento dos dividendos. Em resumo, o Yield on Cost é uma ferramenta poderosa para investidores que buscam construir uma renda passiva crescente ao longo do tempo. Ele proporciona uma visão clara do retorno em dividendos sobre o capital inicialmente investido e ajuda a identificar empresas que estão aumentando a sua distribuição de dividendos consistentemente. Ao monitorar o Yield on Cost, o investidor consegue acompanhar a performance real dos seus investimentos em termos de dividendos, o que pode ser extremamente vantajoso ao longo dos anos e uma excelente estratégia para alcançar a independência financeira. Deus abençoe você.